Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso dia de campo virtual. Meu nome é José João, eu sou agrônomo e técnico responsável pela Unidade de Referência Tecnológica de São Raimundo Nonato, Piauí, também conhecida como URT de São Raimundo Nonato. Esse projeto, Projeto Forrageiras para o Semiárido, é uma realização do sistema CNA-Senar, Embrapa e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Piauí. O nosso dia de campo está estruturado em 4 estações, sendo Estação das Forrageiras Perenes, Estação das Forrageiras Anuais, Estação das Forrageiras Cactáceas e das Forrageiras Lenhosas. E vamos lá conhecer os resultados de cada uma dessas estações. Na Estação das Forrageiras Anuais foram avaliadas 6 gramíneas, 2 milhos, o milho Gurutuba e o milho BRS 2022, o sorgo Ponta Negra e o sorgo BRS 658, o milheta Ipabuque e o milheto 1501. Os plantios foram realizados no mês de janeiro, época em que normalmente se inicia o período chuvoso na região. O plantio do milho foi realizado com espaçamento de 70 centímetros entre linhas e 5 plantas por metro linear, totalizando um estande de 71 mil plantas por hectare. Para o sorgo também foi utilizado espaçamento de 70 centímetros entre fileiras, entre linhas, e 8 plantas por metro linear, totalizando 114 mil plantas por hectare. Já os milhetos foram plantados com espaçamento de 50 centímetros entre fileiras e 13 plantas por metro linear, totalizando 260 mil plantas por hectare. A adubação de fundação foi realizada por ocasião dos plantios, a partir da análise química do solo, e para as adubações de cobertura, utilizou-se também como referência a análise química do solo e foi realizada quando as plantas tinham, em média, 15 dias após a germinação em aplicação única. Tratando-se de produção de matéria seca e ciclo de produção das culturas anuais avaliadas na URT de São Raimundo Nonato, Piauí, obteve-se os seguintes resultados. O milheto Ipabuque ficou em primeiro lugar, com produtividade de 14 toneladas de matéria seca hectare ano, com ciclo de produção de 71 dias. Em segundo lugar, o sorgo BRS 658, com produtividade de 10,6 toneladas de matéria seca hectare ano, com ciclo de produção de 78 dias. Em terceiro lugar, o milho BRS 2022, com produtividade de 9,4 toneladas de matéria seca hectare ano, com ciclo de produção de 87 dias. Em quarto lugar, o milheto BRS 1501, com produtividade de 9,2 toneladas de matéria seca hectare ano, com ciclo de produção de 63 dias. E por último, em quinto lugar, o milho BRS Gurutuba, com produtividade de 8,9 toneladas de matéria seca hectare ano, com ciclo de produção de 84 dias. E aí, o que acharam? Vamos conhecer qual é a variedade de anual. O destaque na URT de São Raimundo Nonato, Piauí foi o milheto Ipabuque, que apresentou os melhores resultados. As avaliações reforçam que para a produção de forrageiras anuais em condições de sequeiro e ambiente semiárido, deve-se dar preferência às culturas que apresentam como principais características maior eficiência no uso de água das chuvas e precocidade no ciclo produtivo. O milheto Ipabuque respondeu de forma eficiente a esses critérios técnicos, como alta eficiência no uso de água das chuvas e confirmação de sua precocidade. Também apresentou baixa ocorrência de pragas como a lagarta do cartucho, principalmente nos primeiros 30 dias após o plantio, quando comparado aos milhos e sorgos. Outro ponto que vale destacar diz respeito ao ataque de pássaros sobre as panículas em fase de formação e amadurecimento dos grãos de milheto. Doença como a ferrugem também se manifestou no terço final do ciclo produtivo da cultura. Como medidas de controle, foram adotadas aplicações de defensivos indicados para a cultura do milheto. Portanto, o milheto, dada a sua maior eficiência no uso de água das chuvas em condições de sequeiro e sua precocidade, bem como pela maior produtividade entre as variedades avaliadas, se apresenta como uma importante alternativa forrageira para a região de São Raimundo Nonato, Piauí. Falamos aqui da Estação das Forrageiras Perenes, onde foram avaliadas 5 gramíneas: o capim búfalo áridos, o capim búfalo biloela, o capim andropógon, o capim piatã e o capim maçai. Os plantios foram realizados no mês de janeiro, é o período que normalmente se inicia o ciclo chuvoso aqui da região. As adubações de fundação foram realizadas por ocasião dos plantios, início dos plantios, a partir de análise química do solo. Já as adubações de cobertura foram realizadas 3 dias após os cortes, em aplicação única, considerando as recomendações adequadas para cada cultura. Em relação à produção de matéria seca e ciclo de produção das forrageiras perenes, avaliadas na URT de São Raimundo Nonato,
Piauí, obteve-se os seguintes resultados. O capim-maçai ficou em primeiro lugar com produtividade de 8 toneladas de matéria seca hectare ano, em 1,4 ciclos de produção ano. Em segundo lugar, o capim-piatã, com produtividade de 7,5 toneladas de matéria seca hectare ano, com 1,2 ciclos de produção ano. Em terceiro lugar, o capim andropógon, com produtividade de 4,9 toneladas de matéria seca hectare ano e 1,5 ciclos de produção ano. Em quarto lugar, o capim bufeuáridos, com produtividade de 3 toneladas de matéria seca hectare ano, com 3 ciclos de produção ano. E por último, o capim bufo-biloela, com produtividade de 2,9 toneladas de matéria seca hectare ano e 3 ciclos de produção ano. Vale destacar que os capins piatã, maçai e andropógon, mesmo se colocando como os 3 capins mais produtivos, apresentaram baixo percentual de sobrevivência ao período de estiagem, sendo necessário realizar plantios anualmente. Vamos para o destaque da estação. Dentre as 5 variedades de forrageiras perenes avaliadas na unidade de São Raimundo Nonato, o capim bufeuáridos foi o nosso destaque por apresentar os melhores resultados, levando-se em consideração a combinação persistência e produtividade. Essa forrageira apresentou 100% de sobrevivência após o período de estiagem. Além disso, os resultados de produtividade de biomassa de forragem foram satisfatórios dentro da média para cultivos de sequeiro no semiárido brasileiro. Sua produtividade foi de 3 toneladas de matéria seca hectare ano em sistema de cultivo solteiro, 4 toneladas de matéria seca hectare ano em consórcio com glicídia e 4,3 toneladas de matéria seca hectare ano em consórcio com moringa. O bufeuáridos demonstrou alta tolerância à seca, excelente capacidade de rebrota após as primeiras chuvas e boa cobertura do solo. Apresenta porte médio e recomenda-se entrar com os animais na área quando o capim atinge a altura de 60 cm e providenciar a saída da área quando o capim reduz sua altura aos 20 cm. Esse manejo permite um melhor aproveitamento e desempenho produtivo da pastagem. O bufeuáridos também pode ser utilizado na produção de feno e silagem. Quanto à incidência de pragas, registrou-se apenas leve ataque de lagarta nas primeiras chuvas após o corte, facilmente controladas com uma única aplicação de defensivo. Não apresentou incidência de doenças. Essa forrageira possibilitou 3 cortes ao longo do período chuvoso, de fevereiro a maio, no intervalo de 94 dias. Falamos da estação das cactáceas, onde foram avaliadas 4 variedades de palma, sendo a palma Ipa sertânia, a palma miúda, a palma orelha de elefante africana e a palma orelha de elefante mexicana. Os plantios foram realizados em janeiro, início do período chuvoso na região. As palmas foram plantadas no espaçamento de 1 metro entre linhas e de 25 centímetros entre plantas, totalizando um estande de 40 mil plantas por hectare. Foram plantadas em sulcos e receberam adubação de fundação a partir da análise química do solo. E também em fundação receberam 600 gramas de esterco de caprino curtido por metro de sulco. Em relação à produção de matéria seca das palmas forrageiras, avaliadas na URT de São Raimundo Nonato, obtivemos as seguintes produtividades. A palma orelha de elefante mexicana e Ipa sertânia ocuparam o primeiro lugar com produtividades semelhantes, equivalente a 12,2 toneladas de matéria seca hectare ano. Em segundo lugar, a palma miúda, com produtividade de 10,1 toneladas de matéria seca hectare ano. E por último, em terceiro lugar, a palma orelha de elefante africana, com produtividade de 7,4 toneladas de matéria seca hectare ano. O ciclo de produção para todas as variedades de palma avaliadas na URT foi de 12 meses, e coincidiram com o período seco do ano. A palma forrageira, por apresentar elevada adaptação ao clima semiárido, se apresenta como importante fonte de alimento e água para os animais, se constituindo como reserva forrageira estratégica para conviver com as variações climáticas próprias do ambiente semiárido. Por apresentar essas características, o palmal pode contribuir para que a produtividade dos rebanhos se mantenha estáveis no decorrer do ano. E o nosso destaque
O nosso destaque foi para a palma orelha de elefante mexicana, que apresentou taxa de 100% de sobrevivência, alta emissão de brotações após o corte e elevada resistência a pragas e doenças como lagartas, podridão negra e principalmente a cochonilha de escama. As lagartas e podridão negra se manifestaram no período chuvoso e a cochonilha de escama se fez mais presente no período de estiagem. Como forma de controle das pragas e doenças, foram realizadas aplicações de defensivos indicados para as culturas e aplicações de óleo de algodão e detergente neutro a 5%, isso nas palmas afetadas por cochonilha de escama. A palma orelha de elefante mexicana se destacou como a mais produtiva dentre as palmas avaliadas na nossa URT, com produtividade de 12,2 toneladas de matéria seca hectare ano em sistema de cultivo solteiro, 14,3 toneladas de matéria seca hectare ano em consórcio com glicídia e 9,7 toneladas de matéria seca hectare ano em consórcio com moringa. Importante destacar que a palma Ipa sertânea apresentou produtividade semelhante à orelha de elefante mexicana, porém apresentou elevada susceptibilidade a doenças e pragas como a podridão negra e a cochonilha de escama. Conforme já citado, o período de corte da palma orelha de elefante mexicana coincidiu com o corte das demais palmas, realizado anualmente, sempre no período seco do ano. Esse corte foi feito no terço inferior da raquete primária. Considerando o conjunto de resultados obtidos, a palma orelha de elefante mexicana pode ser considerada uma boa opção para a implantação de palmal na região de São Raimundo Nonato, Piauí. Falamos da estação das forrageiras lenhosas, que são leguminosas utilizadas como forrageiras de alto teor proteico, além de proporcionarem sombreamento para os animais e serem fonte de nitrogênio para o solo. Aqui na nossa unidade foram trabalhadas as glicídias e as moringas com o objetivo de produzir banco de proteína. O espaçamento adotado foi de 3 metros entre linhas e de 1 metro entre plantas, totalizando um estande de 3.333 plantas por hectare. O plantio foi utilizado com plantas com tamanho médio de 40 centímetros no início das chuvas e por ocasião dos plantios também foi utilizado esterco curtido na quantidade de 250 gramas por planta. Em relação à produtividade média das plantas lenhosas cultivadas na unidade de São Raimundo Nonato, foram obtidos os seguintes resultados. Em primeiro lugar, a glicídia, que obteve produtividade média de 1,5 toneladas de matéria seca hectare ano, e, em segundo lugar, a moringa, com produtividade média de 1 tonelada de matéria seca hectare ano. Os cortes foram realizados no início e no final do período chuvoso, ou seja, com intervalo de 90 dias entre cortes. É importante ressaltar que a produtividade foi obtida a partir de colmos finos e folhas. Agora chegamos à parte do destaque das leguminosas lenhosas testadas. E a glicídia foi o destaque aqui na URT de São Raimundo Nonato, com produtividade 80% superior à produtividade obtida da moringa. Cada forrageira proporcionou 2 cortes ano, realizados a uma altura de 70 centímetros, em forma de bisel, com o uso de ferramentas como facão e serrote de poda. Após os cortes, a moringa apresentou maior velocidade de crescimento das brotações em comparação com a glicídia. Porém, a glicídia apresentou maior volume de rebrotas, o que lhe conferiu maior produtividade média. Quanto à incidência de pragas e doenças, houve baixa ocorrência de insetos cortadores sobre os pontos de crescimento das glicídias, não havendo necessidade de controle. Houve também baixa incidência de formigas cortadeiras sobre as moringas. Para o controle das formigas cortadeiras, foi realizada a aplicação de defensivos específicos. Bom, pessoal, esses foram os resultados obtidos através do projeto Forrageiras, aqui na URT de São Raimundo Nonato, Piauí. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até breve.